Primeiramente, boa tarde a todos aí, prazer em estar aqui e ter uma assistência de tamanho mundo. Seja bem-vindo. Permita, eu vou só tirar o paletó. Na verdade, nós estamos aproveitando a oportunidade para falar sobre o voluntariado e nós vamos tentar fazer uma correlação e trazer o tema para a nossa atualidade, porque, na verdade, no segundo mandato da presidenta Dilma, ela disse que o Brasil é uma pátria educadora. Eu não vou entrar no mérito político nem fazer outras análises, mas nós tivemos um corte bastante severo, 30% logo de cara, justo na educação. Então seria proporcionalmente como se eu estivesse vendo a minha empresa, eu quero investir ela em tecnologia, em entrega de, por exemplo, pela internet, e eu diminuo o quadro de pessoas que estão lá para atender e fazer a disponibilização. Então, penso eu que quando os professores me deram a oportunidade, eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, porque eu já acredito nesse tema, e na Bíblia ele diz o seguinte: educa a criança e não será necessário punir o homem. Então, na verdade, quer dizer, para mim, ele foi bem enfático, porque na hora que eu estou falando de educação, eu devo estar promovendo a instrução desde a mais tenra idade. Quer dizer, se eu tenho recursos, eu não devo aportá-lo de tamanha monta na infraestrutura. Ela é importante, mas a qualificação, quer dizer, em vez de eu estar investindo na embalagem, eu devo investir no conteúdo, na melhoria da qualidade dos docentes, para que eles possam estar mais aptos e qualificados a transmitir o conhecimento. E com isso nós vamos fazer uma sociedade extremamente diferenciada. Por isso eu estou colocando essa palavra aqui em voga, estratégia, mas ela é um pressuposto de uma anterior, que ela é fundamental e que, segundo a minha percepção, eu não consigo ver nos moldes do que estão sendo colocados nesses dias. Para que nós pudéssemos falar de estratégia, tem que falar primeiro em planejamento. E o planejamento, ele não deveria ser nunca de governo, e sim de Estado, porque ele vai exatamente ao encontro daquilo que na minha profissão administrador, eu encontro 3 palavras que são extremamente importantes: eficiência, eficácia e efetividade. Então, na verdade, me permitam, se eu estivesse concorrendo a um cargo eletivo, eu gostaria de estar disputando com os demais, tendo a mesma quantidade de recursos. Como nós faríamos para chegar lá gastando menos e nos tornando mais eficazes? Então, esse é o desafio que eu vejo hoje. Eu não consigo entender. É colocado um slogan onde em todo documento oficial tem dizendo o seguinte: Brasil, pátria educadora. E eu não consigo ver os esforços serem juntos e apontados para o mesmo objetivo. E quando eu falo de objetivo, eu estou falando de planejamento. Lao Tse, há 2.500 anos antes de Cristo, ele tem uma frase maravilhosa. Ele falava: ao marinheiro que não sabe aonde quer chegar, nenhum vento lhe é favorável. Claro, eu não consigo pegar, não sei para onde eu estou indo, quer dizer, para onde está apontando o nariz. Então, muitas vezes nós gastamos, e aquelas pessoas que deveriam estar qualificadas para poder fazer uso do orçamento e gastá-lo com a maior eficiência e eficácia possível, nós deixamos de tê-los. Muitas vezes, porque a indicação muitas vezes ela é política em detrimento da técnica do conhecimento. Então eu gostaria de trazer uma reflexão. É claro que para falar para vocês eu teria que estar falando sobre o Rotary, porque ele é um clube, olha só, essa palavra aqui para mim é fundamental, profissionais. Aqui não tem amador, não tem ninguém brincando. E é o que nós deveríamos ter na cúpula dos nossos gestores. Quer dizer, são esses profissionais para congregar o que? Líderes. Inclusive, muito me agrada um determinado slogan que a nossa instituição tem: reunindo líderes, reunindo talento, formando líderes. Perfeito, olha só que coisa bacana. Nós podemos fazer uma parte junto com a outra. Então, nós vamos ser líderes de comunidades que vivem ou que vão estar atuando no fomento, no incremento de um elevado padrão de ética. Era isso que nós deveríamos ter no nosso país, porque na hora do almoço eu estava conversando até com um parceiro meu ali, e a partir do momento em que eu não tenho os olhos grandes para o bem que ele tem, porque eu também consigo ter pelo meu próprio mérito e esforço, eu posso ser ético. Eu deixo de olhar, bandido tem em tudo quanto é lugar.
mas não é o nosso caso. Nós viemos falar do quê? Da qualidade, do voluntariado, aquela pessoa que se doa para que a gente possa obter o melhor. Então, eles buscam estabelecer a paz e a boa vontade. Olha só, a boa vontade é para ambos os lados. Ele tem a ver também com uma outra matéria que eu ministro, que chama-se negociação empresarial. Antes, nós praticávamos o ganha-perde. Hoje em dia, a maioria dessas organizações, ela busca, é claro que nós estamos num momento de busca, mas eles buscam mesmo a possibilidade de ambas as partes saírem ganhando. Porque senão depois não temos oportunidade de formar o quê? Parceiros de negócio. Tá claro isso para vocês? Se eu só ganho, a outra pessoa só perde, eu só faço negócio. Meu avô, ele era militar e ele falava, meu filho, você pode passar a máquina na ovelha quantas vezes você quiser. Você vai tosá-la quantas vezes você quiser. Despelá-la uma única vez. Então, na verdade, quando a gente vê essa boa vontade e que a gente presta serviços voluntários não remunerados em favor de uma sociedade como um todo, ou mesmo beneficiando casos específicos. É claro que eu não poderia deixar de notar que o desenvolvimento do companheirismo, o reconhecimento do mérito e da ética profissional, porque ele tem que se ajustar com aqueles valores que estão ali, ele tem que respaldar, ele tem que, na verdade, dar suporte e base para aquilo ali. A melhoria da comunidade, claro, se eu tenho melhores relações, se eu sou companheiro, eu vou querer o melhor para outra pessoa. Depois, a aproximação desses profissionais, eu tenho certeza que eles são legítimos e eles devem continuar sendo buscados. Então, o que acontece? O voluntariado que nós chamamos pela educação, ele ocorre a partir do planejamento que nós já falamos inicialmente. É aquele planejamento de longo prazo, é aquele planejamento onde eu tento buscar não o apaga-fogo, o planejamento contingencial, mas aquele outro planejamento que ele vai me dar uma direção. Nós vamos conseguir tornar cada vez mais efetivos os nossos resultados, beneficiando cada vez mais as pessoas. Então, eu não poderia estar falando de estratégia sem eu antes delimitar quais são os meus objetivos. Esses meus objetivos estratégicos, eles estão exatamente no planejamento. E eu vou buscar o quê? Atividades, porque eu estou falando do que? Voluntariado, eu vou estar falando de atividades solidárias, que devem ser desempenhadas, mas em consonância com os meus objetivos de planejamento. Nesse sentido, então, a solidariedade, que vai ser a base que vai estar alicerçando o voluntariado, ela deve ser experimentada e vivenciada. É o que nós deveríamos ter na escola, aqueles laboratórios, para que nós não só ouvíssemos sobre os experimentos da química, da biologia, da física, mas nós deveríamos poder estar praticando, vivenciando, porque uma vez vivenciado, nunca mais esqueceríamos aquilo. Seriam valores de base onde nós poderíamos realmente transformar o nosso conhecimento e a nossa sociedade. O voluntariado, ele vem se fortalecendo exatamente pela prática, e essa prática, ela transforma a realidade. Por quê? Porque eu me entrego de coração a essa atividade. Me permitam fazer um parênteses, é como eu me coloco como professor. Eu gosto do que faço, meu olho brilha. O professor às vezes diz que eu falo muito. E o meu desafio quanto professor hoje vai ser conseguir me expor aqui em 20 minutos. E obrigado, professor, pelas muitas oportunidades, viu? Então, olha só, essa transformação da realidade, ela passa a ser o quê? Um elemento para que eu possa desenvolver ativamente a minha cidadania, entender meus direitos e as minhas obrigações, e ativamente buscá-las, porque normalmente a gente tem a cidadania passiva. Você tem direito, mas você não exerce. Se você não exerce, eu vejo hoje pessoas aqui em Brasília que tem um nível socioeconômico diferenciado no Brasil. Quando tem um engarrafamento, o cara pega o carro e vai pelo acostamento ali, pela ciclofaixa. Aí quer dizer, na verdade ele está dizendo, tchau, você pode esperar porque a minha vida é muito mais importante do que a sua, sem ele perceber que lá na frente, quando ele tentar entrar na frente do outro, ele vai engarrafar tudo aqui. É o mesmo processo de produção que está passando as nossas empresas. Existe um gargalo muito grande que nós não conseguimos, porque nós não temos um planejamento de desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa pátria. Então, esse surgimento dessa cidadania ativa, ela passou a ser uma proposta para que a gente pudesse fazer o quê? Transformações sociais e também contribuir. Isso aqui eu acho fundamental, é a formação integral do aluno. Quer dizer, se lembra que nós falamos aqui do ganha-ganha? Da mesma forma que eu me empresto,
eu me beneficio também desse conhecimento. Tá claro? Então isso se torna muito importante, porque eu vou ter esse aluno voluntário com um aprendizado integral, principalmente pela sua formação. E uma formação que ele vai estar levando ela para a sua vida, tanto quanto profissional. Então essa contribuição ela só se dá pelo planejamento. Claro que dessas atividades solidárias, ele vai ser o quê? Ele vai ser um modo articulado de eu conseguir colocar, anexar no currículo exatamente o que? Essas atividades solidárias. Por quê? Para que elas possam contextualizar, quer dizer, elas ser par e passo com o que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, nós temos muitas vezes um código penal com muitos anos, quando hoje nós temos diversas formas de sociedade e elas se manifestam de diversas formas e muitas vezes eu não tenho como punir. Por exemplo, hoje todos nós sabemos que aquele aparelho chamado drone que voa sozinho, não tem legislação com relação a ele. Um desses outro dia caiu na Casa Branca. Poderia ter ali uma pizza para entregar para o presidente e poderia ter o quê? Uma C4. Então, quer dizer, dependendo do uso, a mesma coisa aconteceu com Santos Dumont. Se nós nos reportarmos ao início do século passado, onde depois ele terminou vendo que o invento dele se transformou numa arma de guerra. Tá claro? Então muitas vezes nós precisamos aprender e desenvolver esses valores de acordo com o que? Com aquilo que está sendo mostrado naquele determinado a nossa realidade. Então esse voluntariado pela educação ele está de acordo com essa educação escolar, mas ela não está voltada apenas para a transmissão. Não isso, eu não só vou transmitir. Cabe também à escola desenvolver a educação para a cidadania e para a sociedade, na qual nós veremos o que eles chamam de competências. Eu coloquei aqui porque o que são competências? Conhecimentos, habilidades e atitude. Ele vem do inglês, know-how e a atitude, que hoje nós chamamos de proatividade. As pessoas adoram esse termo. O cara é proativo, mas ele não sabe para que ele está fazendo. Muitas vezes ele reage, ele está reagindo a uma situação. E ele não está se focando na situação. Então nós precisamos mudar isso, por intermédio de uma mobilização, para que nós possamos compreender e modificar essa realidade, para que nós possamos aplicar esses valores. Então, eu queria mostrar aqui, por favor, um videozinho. Na verdade, essa criança aqui, ela não existe, ela está sendo simplesmente associada ao fato de que eles vão estar vendo o que os adultos fazem. Percebam aí. Ali, você está vendo o cara, a moça. Olha ali, a moça descendo do carrinho, ele sobe, não ajuda. A mesma coisa faz a criança. Xenofobia. Que as crianças veem, as crianças fazem. Por isso a importância da base. Então ele fala lá, torne a sua influência positiva. Deu um bom exemplo. Então, na verdade, quando a gente está buscando isso aí, é só para poder dar uma exemplificada naquilo que nós estamos falando. E é claro que eu fui buscar diversos autores, e eles estão de acordo com relação ao início desse movimento voluntariado. E ele foi registrado muito pelos movimentos religiosos. No início, nós vimos que essa prática, ela começou a ser impulsionada pelo que nós chamamos da fé católica, principalmente junto às Santas Casas de Misericórdia, em especial a de São Vicente, que ela é considerada a primeira ONG no Brasil. Nós temos a maior ONG no Brasil, que é o Rotary Club, mas ela foi considerada a primeira, fora dos preceitos do Rotary. Então, atualmente, esses movimentos religiosos, eles continuam exercendo uma grande influência sobre esse costume
de exercer o voluntariado, mas isso não se alinha necessariamente com o sentimento de compaixão, tá certo? Então, entendia-se que essa ajuda era como se fosse um serviço a Deus, uma missão individual, mas agora essa situação começou a apresentar esses sinais de mudança, que eles são verificados por onde? Por esses novos valores de costume, de, por exemplo, exercer o voluntariado. Então isso vai muito além do que a caridade, do amor ao próximo e a solidariedade. Eles são valores de cidadania, daquelas que nós pregamos, que gostaríamos de ver, que é a cidadania ativa, a participação social transformadora, de sociabilidade, e que eles vão surgir em sintonia com uma cada vez mais informada sociedade e, por meio da informação, eu estou cada vez mais participativo. E é isso que nós desejamos, que a gente possa exercer o nosso direito e também as nossas obrigações. Então vamos primeiro exercer as nossas obrigações e depois os nossos direitos. Meu avô já falava também, meu filho, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então a mudança ocorrida no voluntariado, ele tem caracterizado como uma prática baseada em valores de participação solidária de cada cidadão que esteja preocupado em promover exatamente a cidadania, a inclusão e a construção de uma sociedade cada vez mais justa, responsável e solidária, mas por meio do que? Da transformação dessa própria comunidade. Como? Modificando o indivíduo. A sociedade na verdade, um somatório de indivíduos. Se eu melhoro o indivíduo, eu não estou nesse momento querendo que a sociedade me melhore, eu me melhore e contribuo para a sociedade. Talvez esse meu exemplo, talvez arraste pessoas. Eu poderia ver aquela fábula do flautista de Amelim, que ele vinha tocando a flauta e os ratos estavam indo atrás dele. Mas eu posso usar esse exemplo para poder fazer tantos outros. E na verdade o que eu gostaria, particularmente, por favor, era de que vocês me dessem um momento de atenção com relação a isso. Essa transformação da comunidade, ela só vai ser permitida à comunidade se nós, enquanto individuais, pudermos fazer essa transformação, fazer essa mudança dentro da gente. Ela é de dentro para fora. E nós não podemos esperar com que o governo venha e faça por nós. Nós deveremos fazer, independente ou não do governo estar fazendo. E é esse exemplo que você vai passar para os seus filhos, que é a primeira célula, é a primeira formação de organização dentro de uma sociedade, é a família. É o que eles chamam, gostam de falar, até um nome bonito, célula máter. É exatamente isso, a sociedade. Então, a preocupação com essa sociedade em assumir é essa, olha só, a sociedade assumir, nós não estamos falando de dependência de governo, nós estamos falando que a própria sociedade, ela vai assumir essa parcela, e ela passou a ganhar êxito a partir desse processo de democratização, quando eu posso também estar escolhendo, e ela foi vivenciada pelo Brasil na década de 80. Então, a Constituição Brasileira de 88 reconheceu a educação, olha só, a educação como um dever, um direito e um dever do Estado, da família e da sociedade. Mas enquanto nós não tivermos, nós ali, o último, nós, sociedade, junto com as nossas famílias, que é o primeiro momento, nós depois não teremos como cobrar o Estado. Porque ele tem uma política de governo, ele não tem uma política de Estado, aquele planejamento que eu falei anteriormente. Então, em 96, a LDB, ela determinou, olha só, naquele momento aqui, nesse primeiro momento, ele reconheceu, mas nesse momento ele determinou que a educação escolar estivesse ligada ao mundo do trabalho e à prática social. Pô, que ótimo momento nós perdemos naquele momento para poder colocar a bandeira do voluntariado, na verdade, lutando e tremulando pelos próprios desejos da sociedade. Nós perdemos um momento, mas não quer dizer que tenhamos perdido todo o momento. Então, a LDB recomenda que a educação deve ser baseada na liberdade e na solidariedade, tendo como metas, a palavra meta, entrou meta, eu tenho o quê? Eu tenho necessariamente uma definição. O que são metas? São objetivos quantificados. Eu coloco número nesses objetivos para que eu possa ter metas. E eu possa ter o que? O pleno desenvolvimento. Sabia, eu quero viajar daqui ao Rio, então eu vou parar primeiro aonde? Em Três Marias, é minha primeira meta. Eu quantifico, vou chegar lá em 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, dependendo de acordo com o meu planejamento, aqueles meus objetivos.
E eu devo estar fazendo o quê? O desenvolvimento do ser humano. E isso aqui é ilimitado. Isso é ilimitado. Porque se eu preparar bem a cabeça da criança, eu consigo fazer com que ela passe a acreditar nela. Por exemplo, vou pedir um segundo a vocês. O Usain Bolt, ele falou: vou bater o recorde dos 100 metros. Foi lá e bateu. Agora vou bater dos 200. Foi lá e bateu. Mas ele, Marcelo, só foi reconhecido quando ele quebrou os dois, na verdade, os dois recordes, sim ou não? Mas ele precisou acreditar nele 4 ou 5 anos antes. Ele acreditou que era possível, independente do que as outras pessoas falavam. E nós precisamos com que a nossa educação faça isso por nós, para que nós possamos acreditar naquilo que estamos fazendo e fazer da melhor maneira possível. Por quê? Ele vai exigir preparo, ele vai exigir o quê? O exercício do quê? Da soberania e do trabalho. Capital, terra e trabalho. Nós já vimos isso. Sempre foi falado isso. Então, na verdade, nós temos. Então, olha só, nesse contexto marcado por essa valorização, esse conceito de educação e pelas novas práticas, ele começa a ganhar espaço, como eu chamo, na verdade, de voluntariado pela educação. Então, o que acontece? Esse desenvolvimento na escola, olha só, na escola, como proposta de ação solidária, ela está em consonância com o papel que a instituição, a educação e a cidadania, está onde? Voltada, e ela foi reconhecida e foi determinado que assim se fizesse, para que nós possamos buscar o quê? A solidariedade. E nesse sentido, a solidariedade ele passa a ser uma componente intrínseca da outra palavrinha que nós chamamos e entendemos como cidadania. Então, nós ressaltaremos que as pessoas não se sentem tocadas pelo que acontece com os outros e não tem nenhum motivo para desenvolver essas competências e seus saberes cívicos. Olha só, como não? Nós vivemos, né? Então, a educação para a sociedade, ela não é uma tarefa fácil. E não será fácil que a introdução desta matéria, desse planejamento, na grade curricular. Mas nós não podemos deixar de buscar essa possibilidade. Por quê? Porque nós faremos esse apelo a esses bons sentimentos, buscando o quê? Aumento do quê? Dos conselhos de classe, ou dos conselhos de classe, e esse espaço na participação e na discussão do que nós entendemos ser escola, do que nós queremos ser a escola. Então, é preciso, vincular mais estreitamente o que é a educação para a cidadania e a solidariedade para a construção de saberes e de competências. Então, isso aí vai me permitir analisar e assumir que é um tema complexo, não tenho dúvida, mas nós poderemos fazer se nós melhorarmos as nossas competências, que vai exigir cada vez mais saber político, econômico, social e cultural. Então, olha só, o conhecimento, nós temos o conhecimento e ele tem 3 palavrinhas básicas, são os 3 A's. Eu aprendo, eu absorvo e eu aplico. O A, eu aprendo, ensino fundamental. Eu absorvo, ensino médio. E eu aplico, ensino superior. Tanto é que nós fazemos o quê? Monografia, antes era monografia, hoje é TCC. Nós temos aí nas universidades o que? Mestrado, doutorado, são dissertações e teses, segundo a metodologia científica, ou não? Com certeza. E nós precisamos, então, olha só, eu vou perguntar para vocês, como é que esse cara faz isso? E nós saberemos. Olha o que ele faz. O pneu está furado, ele está num rally, olha lá, que coisa engraçada. A aplicação do conhecimento. Fez toda a diferença o conhecimento. Não fez? Na verdade, é claro que ele vai esvaziar um pouco o pneu, porque ele está num lugar que tem muita lama, coisa e tal, para não atolar. Mas eu poderia perguntar a qualquer um dos senhores aqui, das senhoras, qual é a regra de eletrocondutividade dos elétrons? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre. Mas que adianta isso? Você percebe? O aluno ele não vai conseguir entender o conhecimento se não tiver aplicabilidade. Eu preciso, por isso que lá, quando no início da palestra eu falei que nós precisaríamos de um laboratório. Para quê? Para que a gente pudesse fazer com que as pessoas experimentassem e vivenciassem. Esse cara aqui provavelmente estivesse no meio do mato, um WDzinho,
e um isqueiro fez a diferença. Que princípio é esse, gente? É o que a gente vê, né, quando a gente via determinadas novelas. Vocês já viram? Aquelas novelas que tinham na Turquia? Não viram? Vocês estavam estudando, né? Mas os outros não estavam. Olha só, teve um aí que o cara vivia na Turquia e o cara, na verdade, ele pegava as meninas aqui e levava para se prostituir lá. Aí de vez em quando você via lá, essa novela tinha um lugar lindo que tinha o quê? Balonismo. É o princípio do balonismo. Coisa que a gente aprende quando é criança e depois termina esquecendo. Então isso é a aplicação do conhecimento, ele é prático, ele resolve. Olha só, ali porque, claro, vamos falar alguns, é tecnologia, hoje é pneu sem câmera, é verdade. Porque quando tinha câmera, a gente pegava a câmera depois que não prestava e levava para onde? Para a piscina, pelo menos para se divertir, ou para o mar, para brincar. Então hoje, quando não temos, nós podemos fazer uso de uma forma bastante recreativa do conhecimento. E ele faz a diferença para a gente. Então, saber analisar e assumir essa nova complexidade, por exemplo, eu posso garantir que qualquer um dos nossos smartphones aqui, ele tem mais capacidade de processamento do que teve a Universidade Massachusetts Institute of Technology, MIT, como a gente costuma chamar, na década de 60. Qualquer telefone nosso tem mais capacidade de processamento do que a primeira astronave, a primeira nave, o primeiro foguete que chegou à Lua. E está na nossa mão o poder de usá-lo e de comunicar. Fantástico isso, é essa nova complexidade que nós falamos. Parece o quê? Uma competência essencial. Não tenha dúvida. Hoje, por exemplo, eu vendo para vocês todos aqui um telefone. R$50 o celular. Você aceita, Marcelo? Barato, né? Ele só liga. Você aceita? Eu estou vendendo celular, gente. Eu vendi celular, não estou vendendo smartphone. Mas quando eu falo em celular, você já imagina todas aquelas outras aplicativos para que você possa ter seu smartphone. Mas eu só estou vendendo o quê? Telefone que liga e desliga. Então vamos lá. Ele destaca outras competências que deveriam estar interligadas para que a gente possa, olha só, a palavra mágica, cooperação, e conviver, e juntos saber o quê? Quais são as diferenças e minimizar os conflitos. Então, para que ela possa ocorrer essa aprendizagem, é necessário trabalhar esses problemas de uma forma concreta, indo além, muito além desses discursos e ter as boas intenções. Pô, que coisa mais bacana que senão o voluntariado. Olha só, a solidariedade e o voluntariado se encaixando perfeitamente nisso. Tá claro? Então nós temos esse privilégio. É o exercício lúcido e responsável da cidadania. Devemos aprender a utilizar os saberes para enfrentar a complexidade do mundo, que cada vez vai ser maior. Ela cresceu de forma exponencial. Então olha lá, esses saberes são condições para que a gente possa exercer a cidadania. Mas precisamos ir além. Então, de que forma? Nós, sendo que esse papel da escola ele deve se tornar o quê? Compreensível dessa complexidade e buscar o quê? O voluntariado para que a gente possa encontrar espaço para se manifestar. Esse voluntariado educativo, por meio de atividades planejadas, elas são o quê? Uma proposta pedagógica dentro da escola. Ele deve ser eficiente para que a gente possa dar o quê? Conteúdo aos currículos. Cada vez mais nós vamos descobrir no voluntariado a melhoria do processo para o quê? Para o uso da metodologias, inclusive em projetos. Nós vamos desenvolver tudo isso. Então, dessa forma, eu posso acrescentar que as escolas elas estariam indo muito além da transmissão corriqueira de conteúdo disciplinar, sem deixar de destacar o quê? A condição de função primordial na construção do conhecimento. Então, a gente define o voluntariado. É um voluntariado de ação e reflexão no espaço da educação sociopolítica que vai ajudar o desenvolvimento do senso crítico, a conscientização sobre os direitos humanos e sociais, no respeito às diferenças culturais e no testemunho à vivência da solidariedade. Então, a preocupação central não é tanto o processo, mas o que? A formação e a qualificação do jovem, enquanto o desempenho dessas atividades na sociedade. O voluntariado, ele pede à educação o que? Uma proposta de formação do jovem, formação integral. E ele vai envolver diretamente o que? Com os problemas da vida real. Então me permita, cada escola deve formular seus próprios projetos, mas existe
Metodologia? Ainda não temos metodologia específica para isso, da mesma forma como nós falamos anteriormente dos drones. Precisamos construí-la. Então, esse voluntariado ele pode ocorrer por diversos motivos, entre eles a necessidade de organizar atividades que tenham sido iniciadas e esteja nesse momento desordenado. Então olha lá, a partir desse momento, o diagnóstico da realidade, as opiniões e as necessidades da comunidade vai fazer o quê? Com que a gente identifique essas vias de ação e o tempo para a execução do projeto. Esses dados, eles são propostas de trabalho que, por intermédio da justificativa do projeto, eu vou ter os meus objetivos, os meus custos e os responsáveis. A mesma coisa do planejamento, vou dar nome aos bois. Exatamente isso. Eu só queria mostrar rapidamente esse vídeo para vocês, se vocês me permitirem. Professor, tem quantos minutos? Acabou? Ou me desculpe? Atrás. Só gostaria de passar isso aqui, ó. Videos para cá.